Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com o Serginho Magalhães, Érica, Mamãe Magrice e Beto, o ancião do Tri. Tudo bem aí, pessoal? Como é que vocês estão? Fala, Vagnão, tudo bem? Fala, Rigolino. E a Érica tá por aí? Não, onde a Érica tá? Eu tô com medo de abrir meu áudio aqui, considerando que estamos todos no mesmo ambiente, vai dar microfonia, o Dorival vai ficar bravo comigo. Então eu tô bem quietinha aqui, acenando pelo vídeo, uma pena que vocês não estão vendo. Posso falar? Tá uma caceta essa história de mutar e desmutar, hein? Eu tô ficando perdidinho aqui. Nossa senhora, eu ia brincar, já desisti, já vou direto pra apresentação. Pessoal, vou fazer uma breve introdução aqui do nosso queridíssimo. E hoje, pessoal, sabemos aí que todos os esportes foram guiados por mestres e coaches que conduzem os atletas ao mais alto rendimento esportivo. Mas, além do mais alto rendimento esportivo, temos hoje uma grande parcela da população que pratica atividade física e esportes competitivos como triatlon, maratonas, eventos de ultra endurance e por aí vai. O planejamento no esporte tem um papel fundamental na busca pelos resultados em qualquer nível, mas o que vemos hoje é uma grande maioria das pessoas que trabalham com o esporte simplesmente alocar treinos, sem o menor critério e muitas vezes sem qualquer embasamento científico, levando a prática por ele realizada no passado aos atletas mais novos, sem qualquer preocupação com seu nível, momento atual ou objetivos. Para falar sobre o tema O Coach do Século XXI, Acaso ou Planejamento, temos aqui hoje o professor Marcelo Afonso, que é graduado pela Universidade Católica de Salvador, professor de treinamento desportivo há 27 anos, especialista em treinamento esportivo pela Universidade Gama Filho, especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Veiga de Almeida, cursou aprofundamento em treinamento desportivo na Universidade Nacional de Esporte em Moscou, medalha de bronze no remo agora em Tóquio 2021, campeão brasileiro de vôlei de praia 1995, bicampeão brasileiro de duatlon terrestre, campeão do torneio júnior na Holanda com o Esporte Clube Vitória, mais de 20 títulos de campeonato baiano de triatlon e é sócio da plataforma www, já anotem aí, periodizationonline.com. Seja bem-vindo, Marcelão, obrigado aí por aceitar nosso convite. Querido Wagner Espadoto, rapaz, é muito prazer estar falando com você, cara. Ainda mais saber que você vai estar aqui em Salvador daqui a 1 mês e meio, 2, para comer uma acarajé. Vai ser bom, hein, cara, essa conversa nossa aqui, viu? Posso falar? Eu não sei nem o que é acarajé. Eu já tô me borrando e tendo que estudar loucamente para esse curso que você me convidou. Eu tô enlouquecido. Você não sabe como é que tá a minha vida agora. Mas então vou fazer o seguinte, eu só vou lhe dar essa acarajé depois que acabar o simpósio, cara. Não posso lhe dar antes. Vai que você tem um problema. Vai ser depois. Posso falar? Eu vou comer uns 5 desse ano, só para ter esse problema que você tá falando. Vamos passear aqui, cara, também. Porra, Me Marcelão. conta, bicho, o que você quer, cara? Porra, Marcelão, acho que, e lembrando aqui, acho que nós nos conhecemos ali em 2011, não sei se 2011, 2012, lá na pós-graduação. Aliás, a primeira pós-graduação que teve em triatlon aqui em São Paulo, cara, que fase boa, não? Isso. Que legal, cara. Que momentos, né, velho? De muito valor pra gente, profissionalmente e pessoalmente também, né? Foi bacana aquilo. Poxa, eu tenho saudade, sabia? Pô, eu gostei muito daquela experiência lá. Marcelão, vamos começar a bater no nosso papo aqui. Eu já queria fazer uma pergunta para você, para entender um pouquinho, né, a tua visão aí. Como você vê o papel hoje do treinador, principalmente aí com o aumento exponencial das assessorias, né, que basicamente são as disseminadoras hoje, desde a iniciação até provas de longa duração, como maratonas, corridas aí mais longas, Ironman, por exemplo. Como que você vê isso, Marcelão? Não, interessante, cara. Você fala século XXI. Aí, se você estivesse fazendo essa pergunta para mim em 2002, eu lidaria de uma forma. Se você estivesse me fazendo em 2012, eu já lidaria de outra. Em 2022, cara, depois de 37 anos de experiência na estrada e com a educação física de uma maneira geral, eu posso lidar de uma outra, com certeza de uma outra maneira, né? Porque em 2002, em 92, a gente enxergava um monte de coisa e dava valor a determinadas coisas de forma bem ampla, mas bem diferente. Hoje eu enxergo o papel do treinador, do coach, do manager, do preparador físico,
ele tem uma função um pouco mais ampla do que meramente técnica, meramente tecnológica e tecnicista, né? Apesar de eu adorar, e você sabe disso, de eu amar a tecnologia, de eu amar a ciência da forma mais precisa possível. Mas eu acredito em outros itens hoje também que levam o treinador a ter sucesso, né? Você tem, dentro da relação, a gente saiu agora de uma relação olímpica com um atleta, por exemplo, ele ficou aí 3 meses internado num quarto em São Paulo, dentro do CPB, o Renê, onde o cara saía para treinar, voltava para comer, voltava para dormir. Quer dizer, como é que é isso no alto rendimento? É somente medida de lactato? É somente avaliação fisiológica? É somente controle de variáveis que possam dar respostas matemáticas ao treino? Claro que não. Claro que não. É um ser humano, né? Condição biológica e psicológica importantíssima, né? Caramba, bicho, é muita coisa para poder essa máquina funcionar em conjunto com essa cabeça, né? Então eu entendo hoje, Wagner, que a gente tem, primeiro, uma necessidade, o profissional, eu boto aí todas as áreas de atuação dentro do profissional de educação física. Primeiro, uma grande capacidade de relacionamento interpessoal. Primeira coisa, né? Que eu acho que a universidade não ensina ainda, e a escola da vida e a escola do mercado ensina com muita dor, né? Então é necessário que a gente prepare mais os nossos profissionais para entender como essa relação, né, de forma mais humana com o seu cliente, né? Então, claro, o mundo corporativo, de uma maneira geral, ele exige muito dessa necessidade de relacionamento interpessoal. Só para a gente levantar aqui, por exemplo, em 2009, 2008 não existia o WhatsApp. Em 2011 não existia Instagram, começou a existir. Hoje, um profissional que não está inserido, digamos, nesse contexto de capacidade de relacionamento interpessoal, se ele ficar em casa, bicho, pegar um livro lá do McCardle ou do Fox, só ficar estudando fisiologia do exercício e não partir para o mercado, para fora, para ser mostrado, para que ele crie uma rede, um network, como é chamado, ele não é nada, bicho. Ele não consegue criar uma comunicação com o mercado e mostrar para o mercado o que ele possui de competências, né? Por mais que ele seja bom, se ele não estiver disponível e aberto a essa tecnologia, se mostrar, ele acaba ficando nulo, né? Pois é, ele não existe, na verdade. E além de um relacionamento interpessoal, ele ter, após a conquista do cliente, né? Porque uma coisa é você captar clientes, a outra coisa é manter esses clientes. Você vai exigir muito dele uma inteligência emocional, que é a capacidade de você saber reagir adequadamente aos estímulos que as pessoas vão lhe dando no seu dia a dia. A gente que sabe aí, acorda 5h30 da manhã, 5 horas da manhã para estar dentro de um treino, como é que o cliente chega para você? Né? De diversas maneiras, de diversas formas. Então ele pode chegar super bem-humorado, cantando música, mas pode chegar também com aquela cara amassada e feia. E você tem que, de alguma forma, ir criando um ambiente de uma inteligência emocional que permita as coisas acontecer, né? Então, ou seja, saber reagir, né, numa proporção que esse estímulo chegue do cliente. Então, se você for um cara durão, turrão, lembra aquele treinador do vôlei russo, cara, que treinava uma equipe feminina? Lembra disso, Wagner? Você é mais novo que eu, mas tinha um cara, não esqueci o nome dele, cara. Ele era um monstro para poder se comunicar. Quem estava vendo aquilo de fora, o cara era um animal conversando com as atletas. Será que cabe isso hoje? Não acredito que não. Olha, só uma coisa, Betão. Recentemente nós tínhamos um técnico aí, medalhista e de algumas medalhas,
que Sim. tinha uma relação com os atletas bem enérgica. Eu ainda gosto, né, dessa questão mais técnico, menos professor. Eu acho que existem, no alto nível, que é o que você está falando aí, Marcelão, eu acho que existe momento para tudo, mas que muitas vezes você precisa realmente ter uma posição e uma postura muito firme, né? É só uma linha de raciocínio aí. Fala, Betão. Não, eu ia comentar até que vocês estavam falando, né? Eu lembro quando eu jogava futebol de salão, eu tinha 10 anos, eu joguei futebol de salão dos 10 até os 15, 16 e não aprendi nunca, mas joguei. Mas o meu técnico, cara, quando eu tinha 10 anos, o cara era assim, ele só não batia na gente. Mas ele, xingava. Era uma coisa muito... Era muito duro, sabe? Não, é o que você falou, não era professor. É assim, ele ia fazer o treino de chute. Pô, você errava 2, 3 chutes, ele tipo, vai sentar. Ele falava, sai da minha frente, não quero nem olhar pra sua cara, vai pra lá, sabe? Então era um negócio assim muito... Pô, mas aí também, que a criança... Não, era louco, era um negócio louco. E ele não era muito diferente dos outros técnicos, entendeu? Naquela época, porque ele era técnico da gente, do pré-mirim, até o adulto, ele era o mesmo técnico, e ele tratava todo mundo da mesma forma, entendeu? Então, aí o que eu ia perguntar para vocês, o técnico do amador é muito diferente do técnico do profissional? Porque são situações totalmente diferentes, né? A abordagem é totalmente diferente, né? Eu acho o seguinte, as relações elas são construídas, né? E depende como vai existir a aceitabilidade do outro. Às vezes o outro gosta dessa pressão, né? E eu acho que aí passa, além da capacidade de inteligência, de comunicabilidade, ou seja, nós somos responsáveis pela nossa capacidade de comunicação, seja ela verbal, não verbal, né? Mas, acima de tudo, essa comunicação ela tem que ser assertiva. E quando eu falo assertiva, é que ela possa chegar de uma maneira mais direta, honesta, com o cliente, com o aluno, com o seu atleta, sem que ele sofra com isso, certo? Mas que ela consiga chegar a essa informação da melhor forma. Agora, tem um detalhe, por exemplo, o atleta não é uma relação vertical, tipo eu mando, você obedece, né? Nem o cliente de personal também é essa relação, muito pelo contrário, ele lhe paga para você fazer aquilo. É uma relação horizontalizada. Eu acho que o técnico hoje, ele não consegue mais ter essa relação verticalizada o tempo inteiro. Ele é um manager, ele é um orientador, ele é um controlador de resultado, de trabalhos para que o resultado aconteça. Então, se ele for meramente vertical, como era o professor do nosso colega aí que falou, como são os técnicos da década de 50, 40, 60, 70, eu acho que ele não dura muito. A tendência é ele ser muito mais um cara que norteia as relações de maneira mais equilibrada. E que, claro, chegue na hora certa, saiba a hora que o cliente, que o aluno, que o atleta esteja dando aquela miguelada, como a gente diz, né? Mas não o tempo inteiro, uma relação vertical em que eu mando e você obedece. Eu acho que nem na escola, nem no personal, nem no alto rendimento a gente consegue hoje ter uma relação desse modelo o tempo inteiro. É necessário... O tempo inteiro não tem como, né, Marcelão? O tempo inteiro não tem como, mas eu tenho um exemplo muito engraçado, que um tempo atrás eu fiz um camp aqui em Serra Negra, e tinha o Sanches, um atleta nosso, estava gravando pro Garage Training, e aí eu dei uma bronca na galera, né? Eu chamei o pessoal que estava fazendo a transição errado, o pessoal estava fazendo displicente, na segunda sessão do dia, eu dei um come na galera. E eles filmaram isso e colocaram no canal deles. E aí nós tivemos uma repercussão referente a esse tipo de comportamento. Assim, umas pessoas falaram, não, é isso mesmo, o cara é técnico de triatlo, é assim que funciona. Outros, né, engraçado eles até correlacionar isso com a modalidade. Outros falaram assim, cara, eu nunca pagaria para um cara me dar bronca. Então veja que muitas vezes é engraçado isso, né? Eu nunca pagaria pro cara me dar bronca. É assim, bom, evidente que ali eu conheço os meus atletas, eu sei que momento que eu estou falando aquilo, né? Para quem eu estou falando aquilo. Então acho que é muito importante esse ponto também. Eu só queria comentar que eu acho que assim no âmbito do técnico do atleta amador tem muito assim, eu não consigo, o técnico do atleta amador
ele, infelizmente, no mundo, aqui no Brasil, falando da nossa realidade, ele não é um cara que está treinando 15 atletas, né? Ele precisa treinar mais pessoas para viver. Então, ele tem que, de certa forma, se adaptar. O que o meu atleta precisa? Que coach que eu preciso ser para este atleta, que é diferente, você tem que lidar de uma forma diferente com outro atleta. Você precisa ser mais forte com um, com outro você tem que passar mais a mão na cabeça. Enfim, eu acho que faz parte aí do papel também do coach de aprender a ler cada tipo, né? Tipo de atleta. Perfeitamente. Comunicação com ele e essa inteligência emocional é que vai modular a maneira que você vai dar a proporção para o tamanho desse grito, né? Que tamanho é esse grito? De que forma é esse grito? Tem gente que se você falar baixinho com ele, mas de uma forma dura, vai sentir do mesmo jeito. Então, depende, né? Como essa pessoa reage, você vai aos poucos encontrando qual é a melhor forma, e com cada um você vai tratar de uma forma diferente, perfeitamente, né? Marcelo, uma curiosidade, um pouco do teu ponto de vista. Hoje, é Sérgio que está falando. Prazer ter você aqui. Prazer, querido. A gente falou muito aí de tecnologia e a gente sabe o quanto as pessoas têm acesso a tudo hoje, né? Não só a técnicas de treinamento, né? Hoje os alunos ou os atletas, sejam amadores ou profissionais, as pessoas têm acesso a qualquer coisa, né? Desde quando elas vão comprar um eletrodoméstico, elas pesquisam antes para conhecer, para depois comprar, e eu entendo, e a gente entende que para tudo é isso, né? Como é que você enxerga hoje, né, vocês como formadores, como tutores, como especialistas, as barreiras e dificuldades, às vezes, que vocês encontram no treinamento de atletas amadores e profissionais, se existe esse conflito de, quando vocês estão tentando aplicar ou ensinar alguma coisa, esse conflito do atleta vir com um rebate, falar, não, mas o que você acha disso? Eu já vi isso. Isso acaba atrapalhando o trabalho de vocês? Como que você lida com isso, Marcelo? Eu queria a sua opinião. Muito interessante. Eu vou acrescentar algumas coisas aqui. É uma característica que eu acho que o profissional precisa ter, chama-se adaptabilidade. Se ele não tiver uma capacidade de se ajustando ao mundo do mercado e da tecnologia, vai ser muito difícil ele conviver com alguns perfis. Por exemplo, eu tive a sorte de, em 1991 ou 92, viajar para o Mundial de Triatlon no Canadá e trazer pela primeira vez em Salvador um monitor de frequência cardíaca. Esse monitor simples aí do tórax que o pessoal bota e utiliza no relógio e tal, essa coisa basicão. Parecia uma televisão no braço, Wagner. Wagner, ele deve lembrar dele. Era gigante. Pô, isso aí é uma coisa que eu sempre tive muito, muito prazer com tecnologia e tal, e fui me adaptando por uma questão de gostar efetivamente disso. Então é que eu vejo a adaptabilidade do profissional de ir chegando. E hoje, 30 anos depois, 32 anos depois, eu continuo buscando e atento a essas coisas novas, né? Hoje a gente tem equipamentos de ventilometria para medida de limiar anaeróbio que não precisa de fio, bota o sujeito para pedalar, para remar, para correr, sem precisar do computador, do fio. A gente faz isso com muita qualidade, certo? Aí, o que acontece? Vai aparecer aquela figura, e aí é um alerta que a gente dá para alguns profissionais que não estão atentos a isso, vai aparecer aquele profissional, aquele atleta, aquele cliente que tem acesso a tudo, o cara é curioso, o cara está atento a tudo que acontece de novo, ele futuca, e se você não estiver com o mínimo de informação, você não vai conseguir dialogar com esse perfil. Porque tem atletas, tem clientes que têm informação antes de você. Normal. O que antes demorava para chegar 20, 25 anos na ponta do usuário, hoje chega online. Ele vai lá, futuca, vai no tutorial, busca. Tem um cliente que sabe mais mexer no relógio do que eu, sem problema nenhum. Ele vai olhar lá a variação da frequência cardíaca, ele vai mexer em uma série de coisas que muitas vezes até eu nem vou usar, mas ele faz questão de usar. E eu vou tentar ali mediar da melhor forma. O problema não é aquele que tem a tecnologia, gosta e usa. O problema é quando você quer usar alguma coisa e o cliente não tem capacidade de acompanhar isso.
tanto do ponto de vista financeiro, muitas vezes alguns não têm recursos para poder comprar esse equipamento, muitas vezes não têm afinidade com a tecnologia e preferem estar usando aquele reloginho dele básico ali para medir apenas o tempo. E a gente tem que estar, obviamente, percebendo até onde você negocia e conversa com cada um desses perfis, entendeu? Tem outro que tem recurso e desejo de consumir um relógio que custa 12 mil reais, 13 mil reais. Já Wagner conhece alguns aí. Eu não estou querendo citar as marcas, mas existem. Conheço muito. Não é, cara? O professor pega aí meu tempo pelo cronômetro e está tudo certo. E no outro dia ele volta a transmissibilidade. A percepção nossa é que dá para criar a capacidade e a inteligência emocional de conviver com esses diferentes perfis. Eu não sei se eu dei uma volta muito grande, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas é perfeito isso. É perfeito isso, Marcelo, porque cai naquela questão de nós nos adaptarmos os vários perfis que temos aí de pessoas. É assim que funciona, né? E tem também aquele cara que lê alguma coisa mais moderna e tem uma mínima explicação e corre atrás de alguma informação e quer te dar aula sobre algo que é verdade. Isso tem muito. Aqui na TT tem um monte. O cara lê 3 artigos do Training Peaks e ele começa a falar com você como se tivesse tudo errado. Ele esquece o embasamento teórico que está por trás de uma série de outras coisas, e muitas vezes é difícil até de treinar este cara, né? A gente encontra de tudo, tudo. E o bom nunca está com você, está sempre com outro. Está lá no técnico lá dos Estados Unidos, outro técnico da Europa, né? Estar ali com você nunca é suficiente. Alguns perfis existem dessa forma, ele está sempre insatisfeito com o que ele tem, ele prefere sempre o outro, né? O outro treinador, o outro relógio, o mais moderno, mais treinar mesmo, que é bom, às vezes nem faz, né, cara? Legal. Marcelo, vamos mudando um pouco de pergunta, Sérgio, de novo. Falando do cenário esportivo do país, que obviamente se acompanha bastante, apesar da gente ser um país continental, a gente tem uma grande dificuldade na formação de atletas de alto rendimento. A gente já falou muito em vários programas aqui, já entrevistamos pessoas, atletas nacionais, internacionais, que moram dentro e fora do país. O Beto gosta muito de falar sobre isso também. A gente fala das diferenças, né, dos locais. E você acha que a gente tem falta de atleta mesmo? Ou é uma falta de estrutura? Ou falta pessoas especializadas? Quer dizer, mais Marcelos, né, Afonsos, né, que tenham uma formação que possam replicar novos profissionais. Como você enxerga essa tríade, né, no nosso país, de atleta, estrutura e tutores, né, o professor, o técnico, os novos formadores? Só complementando, Serginho, às vezes a gente até tem estrutura, né? Até essa semana mesmo que eu estava em Campinas, eu até fui conhecer do lado do hotel que eu estava, tem o Centro Olímpico de Campinas, cara, que tem pista de atletismo, que tem piscina de 50, tem piscina de saltos ornamentais, tem o centro aqui o Parque do Ibirapuera, aqui o Centro Olímpico do Ibirapuera também, todos fechados, ninguém pode usar. Então tá tudo se deteriorando e ninguém usa. Então, às vezes a gente tem a estrutura, a gente gastou o dinheiro para montar a estrutura e ninguém usa, que ela vai se deteriorar e ninguém nunca vai usar. O legado olímpico do Rio de Janeiro, né, as coisas que foram feitas para o Rio de Janeiro estão lá, ninguém usa. Então, às vezes não é que falta, às vezes é que a gente tem e não usa, né? Perfeito. Bom, nossa, eu tenho tanta opinião sobre isso aí, mas não sei se eu nem consigo concluir fechado isso aí. Mas veja bem, para a gente conseguir, pensando em nível olímpico, né, pensando em medalha olímpica, a probabilidade de você conseguir, não é nem conseguir, a probabilidade de você ter chance de ter uma medalha olímpica é de uma relação de 1 para 100 mil pessoas praticando algum esporte no país. A estatística mostra um pouco isso. Ou seja, eu preciso ter 100 mil pessoas praticando, para daquelas 100 mil pessoas eu tirar um extrato que seja realmente de alto rendimento, e depois de ser de alto rendimento eu oferecer uma estrutura que permita a prática regular por um bom tempo, entenda aí pelo menos uns 2 a 3 ciclos olímpicos, pegar o garoto com 16, 17, que ele já saiu da fase, digamos, de identificação desse talento,
e esperar que ele tenha resultado a partir dos 20, 22, 25 anos, não só no triatlo, mas nas diversas modalidades, né? Então, primeira coisa que é necessário, você inclusive falou aí, é proporcionar a prática. Se eu não proporcionar a prática, entenda, desde a escola, passando pelo clube, até chegar no alto rendimento, proporcionando a possibilidade de ele fazer o esporte, ou fazer vários esportes, eu não consigo ter chance de alto rendimento. Não consigo. Não adianta eu ter estrutura, não adianta eu ter pista, não adianta eu ter equipamento se eu não proporciono. Não adianta eu ter todos os talentos. O Brasil é um celeiro de talentos absurdo. Nós temos uma variação étnica que eu acho que não existe em país nenhum. Você tem o magro, você tem o gordo, você tem o alto, o baixo, o branco, o mulato, o preto, você tem de todos os tipos e, consequentemente, isso é extremamente favorável para a prática do esporte, porque cada esporte apresenta as suas características somatotipológicas, né, biotipológicas, que se encaixam em cada um. Nós temos quase que todos, né? Então, atletas nós temos. Eu acho que estrutura, principalmente nos grandes centros do Sul, o Nordeste ainda depende de algumas coisas, o Norte eu acho que sofre mais ainda, a gente ainda está carente de estrutura. Eu entendo a estrutura, não é só montar uma pista de atletismo, isso aí é até fácil, montar uma pista de atletismo, uma piscina, uma quadra, é manter a frequência e a possibilidade do cara participar. Ele tem a pista, mas ele não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir lá treinar. Ele tem a pista, mas ele tem a piscina, mas ele não tem alimento para comer, certo? Para repor a energia que ele gastou, sabe? Ele não tem o dia a dia para ele se sustentar. Não adianta estrutura, é necessário algo um pouco maior para que dê a ele a base. O buraco aqui é mais embaixo, né? É mais embaixo. Técnicos, a gente tem de sobra. Mas de sobra, sobrando técnico, sobrando competência. Nós somos extremamente criativos, extremamente capazes de transformar um limão numa limonada, sabe? Então não é atleta, não é estrutura, não é técnico. Nós estamos dependendo de uma política esportiva que permita proporcionar a prática, permanecer na prática e aí sim, chegando na condição de ser um atleta de alto rendimento, dar a ele permanência. Eu estou vivendo isso agora. Acabamos de ganhar uma medalha olímpica com o René, que chegou bem, podendo até ganhar ouro, mas ganhou bronze, coisa do esporte, tranquilo, e viramos o ano de 2021 para 2022 sem patrocínio. Eu tem chance de ir para Paris em 2024. Mas como? Como que se mantém mais 4 anos abandonando a medicina, que ele é médico, né? Abandonando a medicina e tendo que ver mais 4 anos com a cuia na mão? Não tem como. Não tem como. Então, além da estrutura, tem que ter apoio financeiro de permanência na prática. A outra coisa que eu acho que falta no Brasil, e a gente já vê isso refletindo, inclusive no futebol, é armazenamento de informação científica. Eu acho que Wagner dá os treinos dele aí, eu dou os meus aqui, fulaninho dá o treino dele lá no norte, o outro dá no sul, o outro dá no nordeste, mas essas informações, cara, elas precisam estar em algum banco de dados. E quem é que aglutina isso? As confederações. Primeiro as federações, depois as confederações, até chegar num ambiente onde a gente consiga saber qual é o modelo de treinamento que é realizado no Brasil. E aí vai comparar com modelos internacionais, vai dizer, bom, quem está fazendo aqui é muito ridículo. Não chega a 50% do volume de treinamento da Rússia, ou não chega a tanto dos Estados Unidos, está tudo errado, vamos remodelar, vamos repensar, mas isso existe. Nós não temos a universidade, as universidades, que seriam a base teórica, científica de tudo isso, nós não temos as confederações estão preocupadas em produzir evento, isso não permite garantir o resultado a médio e longo prazo, então tem que juntar esses dados, tem que juntar dado. O que é que Wagner faz hoje? Eu não sei o que é que Wagner faz.
Eu acredito que seja muito bom, mas eu não sei. Eu não vou lhe contar. Com certeza que vai me ajudar aqui. Ô Marcelão, você sabe de uma coisa? Eu acho assim, ó, depois dessa sua explanação, depois dessa sua fala, a minha vontade é de encerrar o programa, porque você falou tudo, né? Agora, mas eu vou te dizer, é verdade, eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma briga constante aqui em São Paulo, que eu sempre falei, poxa, técnico de triatlo não se conversa. Pelo que eu tô vendo, isso é muito mais amplo, né? As pessoas não se falam, as pessoas não trocam ideia, e é muito engraçado que as pessoas acham que trocar ideia, você passar a sua informação, o outro vai copiar, o outro vai fazer igual. E as pessoas não entendem que o material humano é outro, né? É totalmente diferente, ou seja, não vai funcionar. E que o trocar ideia seria muito importante para você, talvez, ter alguns insights do que fazer com aquele seu atleta, da sua região, com aquele momento daquele atleta, e que isso só engrandeceria o nosso esporte. Então é muito bizarro quando eu vejo os caras achando que existe uma fórmula mágica, existe um planejamento único para todo mundo, que é isso que funciona. É muito bizarro isso. É mesquinho, é egoísta e é burro, eu diria até, entendeu? Por coincidência, eu assisti essa semana aqui em Salvador, em um clube que a gente tem uma relação profissional e afetiva também, chamado Yacht Clube da Bahia. E veio passar 3 dias aqui o César Cielo. E aí, pô, uma das coisas que eu tive vontade de perguntar a ele, mas não perguntei, ele conversou de uma série de coisas assim, a minha vontade é perguntar, César, aonde é que está o treino que você fez tão bem? E que cadê teus dados, né? Cadê os dados? Cadê os seus dados metabólicos? Cadê o seu planejamento? Como é que foi isso? Cadê, né? Cadê? Ele falou de muita experiência, de vivência dele, maravilha. Mas cadê esse material da medalha de bronze de 2008, da de ouro de 2012? Cadê? Onde é que está isso? Está na mão dos americanos? Está na mão dos russos? Está na mão de quem? No Brasil é que eu sei que não está. E você sabe que uma coisa que eu achei engraçada, até lembrei de um episódio aqui, uma vez eu estava ouvindo o Marcelo Butenas, não lembro qual podcast que foi que eu ouvi, não foi aqui, ele já veio aqui, mas não foi tempo, então, do meu também. E ele falou assim que quando ele começou a treinar com potência, ele escreveu, não lembro nem se foi e-mail, se foi fax, porque faz tempo, né? Ele mandou para um técnico de uma equipe de ciclismo do Tour de France, eu acho que é o do Tour de France, do Pro Tour, né? Como que eles usavam. E ele falou que o cara mandou para ele todo o protocolo, inteirinho, tudo, veio tudo. Ó, a gente faz isso, assim, assado. Veio tudo. Né? E esse compartilhamento de informações, ele ajuda todo mundo, né? Lógico que, tem coisa que algum local que você usa, que você quer manter em segredo, mas tá lá, o dado tá lá, né? Então, compartilhando. Aí, eu queria emendar uma pergunta aqui, Marcelo, assim, você acha que, a gente falou, né, do conhecimento teórico, né, e o conhecimento prático, né? Qual é a relação, né, que você vê entre esses dois, né? A experiência prática e teórica. A gente vê muito no futebol, né? O cara foi um jogador de futebol, ele vira um técnico. Mas ele, às vezes, não tem a formação, né? Como você vê um ex-atleta pode ser um bom técnico, claro que pode, mas quais são os complementos que ele deveria fazer para chegar nisso? Não só usar a experiência dele, né, para poder usar como técnico. O teórico e a prática juntos formam a chamada praxis, que é a sua capacidade de juntar as duas coisas. Se você me perguntar o que você troca, a quantidade de curso que você já fez na sua vida, e de livros e artigos, ou a quantidade de experiência em 35 anos atuando na área? Ia ser muito difícil eu responder. Eu acho que a experiência me deixa mais... a palavra é redundante, mas me deixa mais experimentado, me deixa mais capaz de decidir com mais velocidade, correto? E errar menos. Mas o que seria dessa experiência prática se não tivesse sido embasada numa experiência teórica, em conteúdo? Porque no momento que a coisa prática acontece e eu consigo vivenciar ela, se eu não tiver a teoria, eu não consigo formatar ela. O que é isso que aconteceu? Fisiologicamente, metodologicamente, pedagogicamente, o que é isso? Só posso ter certeza dessas coisas numa base científica. E quem é que dá isso? A universidade. A universidade dá isso. Eu não posso negar a universidade. Eu sou professor universitário, eu sei o que é
ser capaz de passar as informações da melhor forma possível. E quando eu vejo alguém que trabalha sob a base do empirismo, ou seja, do que eu acho, do que eu fiz, me assusta muito. Da mesma forma que me assusta eu ver um garoto do primeiro, segundo semestre querer me dar aula. Querer dar aula vague não, primeiro, segundo semestre, eu vou perguntar, quem é você, meu amigo, na fila do pão? Aqui na Bahia diz, quem é você na fila do pão? Você não é nada. A gente fala aqui assim também. Se você não tem as ferramentas, né, Marcelo? Se você não tem um arsenal de ferramentas, essa capacidade técnica de identificar as respostas, de saber entender o que pode ser melhor, por que reagiu dessa forma, por que não reagiu, aí a sua experiência prática tem até menos valor, né? Se você for ver. Pois é, rapaz. E aí a gente está com isso aí lotado no Instagram hoje, né? Eu até não sou muito contra a esses, como é que chama, influencers digitais do exercício, não. Eu acho que quanto mais, aqui em Salvador a gente fala, quanto mais carniça, mais urubu. Por mim, eles falam de exercício aí quanto eles quiserem. Para mim é melhor, para mim é bom, para Wagner também é bom, mas eles não podem ter o direito de afirmar determinadas coisas, porque eles não têm essa formação teórica. Eles têm até muita vivência prática, mas a teoria que embasa isso. É a ciência que dá essa sustentação. Então, não dá para aceitar. Aí você me pergunta, voltando aí até um pouco, será que ele consegue ser um bom treinador, tendo sido um bom atleta? Olha, eu já convivi com treinadores que foram grandes atletas. No futebol, eu convivi com um enorme, gigantesco, grande treinador, grande jogador, mas quando ele ia para o campo, ele era monstro. Quando ele tirava o pé do campo e ia para um ambiente onde ele é um gestor, ele é péssimo. Ele só conhece de tática e ele só conhece de ações dentro do campo. Acabou. E um treinador não é feito só disso. Ele precisa ter outras competências, outras habilidades pedagógicas, metodológicas, psicológicas, e todas essas que a gente falou antes, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, tudo isso. Se ele é somente bom com a bola, ele vai ter uma vida útil pequena, na minha concepção. Ô Marcelo, trocando um pouquinho de assunto, pelo currículo aqui que o Wagner falou, você já trabalhou com diversas modalidades esportivas, né? Então, assim, só algo interessante que eu acho legal de falar é como você pode ser treinador a partir do momento que você é treinador, né? Que você conhece a parte teórica, você consegue treinar também diversas modalidades, apesar de cada uma ter a sua especificidade. Conta pra gente como que esse repertório, né, de modalidades em si enriqueceu o seu trabalho como coach, e se você tem uma modalidade que faz seu coração bater mais forte, assim. Onde está seu amor? Se você falar que é balé, eu vou achar estranho, mas eu vou ajudar você com esse tipo de treino também. Não, mas eu vou lhe treinar. Se eu falar que eu vou lhe treinar. Fique tranquilo. Cara, eu acho o seguinte, todas essas minhas experiências, elas me deram um cabedal, um repertório de conhecimento um pouco mais versátil para atuar não somente em diversos, mas atuar um pouco mais fundamentado quando é específico. Ou seja, a minha leitura, por exemplo, trabalhei e fui campeão brasileiro de vôlei de praia em 95 com uma dupla forte aqui na Bahia, foi inclusive campeão, um dos melhores do mundo, chama-se Paulão e Paulo Emílio, a dupla. Quem tem mais de 40 anos aí deve lembrar. O Paulão e Paulo Emílio, a gente precisava trabalhar muita coisa de força, de potência. Até hoje eu trabalho com vôlei de praia, mas potência, velocidade, agilidade, que são capacidades que não são muito utilizadas nos esportes de endurance. Quando são usadas em percentual muito menor. Então, quando eu trago isso para um esporte de endurance, eu trago com a visão do vôlei de praia, mas ajustando para o triatlo. Enquanto que alguém que só trabalhou no esporte de endurance
talvez tenha um pouco mais de dificuldade de fazer. Do contrário, da mesma maneira, quando eu vou para um esporte de velocidade e potência, eu sei usar o que a Endurance me permite fazer. Eu sei adaptar as necessidades. Então, isso me deu, vamos chamar assim, um protagonismo profissional bem bacana, sabe? Eu acho que eu me orgulho de ter atuado em diversas áreas. Porém, aí falando um pouco do que um coach precisa criar de estratégia na vida dele profissional, eu não sei se essa é a melhor estratégia para você se especializar. Não digo nem se especializar do ponto de vista de conteúdo teórico e vivência prática, não. É de estratégia de mercado mesmo, sabe? Eu acho que eu atirei para muito lado. As oportunidades chegavam e eu ia fazendo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no futebol 3 vezes, eu tive a oportunidade de trabalhar com vôlei de praia muitos anos, continuo trabalhando. E aí a resposta final, aonde é que está meu amor mesmo? Está no triatlon, não tem jeito. Porque foi lá que tudo começou, né? Eu comecei a ser técnico, a ser coach em 88, 89. Meu primeiro atleta a ganhar uma competição foi um triatleta. Eu fui um triatleta medíocre, comecei a fazer até para ser o melhor treinador. Eu fui treinador primeiro, virei atleta para ver como era, para experimentar. Quando eu vi que eu ia ser medíocre, eu larguei no meio do caminho e passei a ser somente treinador. Mas a paixão está aí, está no triatlon verdadeiramente. Mas eu adoro futebol, aquele momento ali, aqueles 10 minutinhos dentro do vestiário para entrar no campo antes do jogo, é uma sensação fenomenal, é fenomenal, sabe? É uma coisa que mexe comigo. Mexe todos os esportes, não tem como ser muito diferente, não. Mas a paixão... Marcelo, você poderia ensinar o Vagnão a nadar, seria ótimo pra gente isso, já que o triatlo é paixão, porque falta isso para ele, é um ótimo técnico, mas o bicho na água é duro, hein? Eu vou ficar devendo isso, que era o meu pior também. Era o meu pior. Eu nadava mal, pedalava mais ou menos e corria bem. Minha corrida, se ele quiser, eu ajudo, mas minha natação sempre foi meu fraco também. Serei obrigado a me defender aqui e dizer que em 2010 eu nadei para 56 minutos, então quando eles falam que eu nadava mal, eles falam que eu nadava mal porque eu pedalava que nem um cavalo e corria razoavelmente bem, então eles acham que eu tinha que nadar que nem o Chicão. Não vai rolar. Não tinha como, né? A gente tem que ser ruim em alguma coisa que é pra dar margem pros caras também. Senão não dá. Já é sair primeiro da água, é acabar a prova. Não, o triatlo é um pouco do equilíbrio de cada um, né? Exato. Agora me fala uma coisa, Marcelo. A gente falou aqui um pouquinho dessa habilidade do técnico, desse acervo de modalidades que muitas vezes é importante para criar esse arcabouço aí de experiências. A gente falou também de coaches atletas coaches, enfim, tudo isso. Mas, tirando essa questão de relações interpessoais e saber entender um pouco mais o atleta, o ser humano, né? Como você enxerga o coach do futuro, cara? Quais são as outras habilidades que você acha que vão permear aí esses futuros coaches técnicos, enfim? Se a gente juntar todas essas competências em um só, a gente vai ter um técnico bom e bom um pouquinho em cada competência. Eu acho que a tendência é a especialização se você quer o cara na excelência. Por exemplo, quando eu entrei no futebol e entrei como fisiologista, esse era o nome que era dado em 1995, aí, criado até pelo... Eu acho que ele é paulista, mas que eu sei que ele trabalhou no São Paulo, foi um dos primeiros fisiologistas do Brasil, foi o Turíbio Leite, né? E o nome era esse, fisiologista, certo? Era o cara que conseguia sair do campo e enxergar a coisa de uma forma mais científica. Hoje, essa leitura do fisiologista no futebol não existe mais. Hoje, se ele for meramente fisiologista, ele está devendo a biomecânica, ele está devendo a bioquímica, ele está devendo a prevenção de lesão, ele está devendo ao treinamento neuromotor ideal para o futebol. Ele não é um profissional tão completo quanto exige hoje, cara. Então, eu acho que a tendência
além da formação generalista, são essas competências generalistas, é você ser competente em uma coisinha que vai fazer o detalhe. Ah, tá bom, você é biomecânico que entende de prevenção de lesão e que usa exercícios como instrumento de ajudar as pessoas a não acontecer essas lesões no alto nível. Hoje a gente já está vendo isso. Se você lembrar bem, se você botar 10 anos atrás, não precisa ser muito não, poucos exercícios eram feitos dentro de uma sala de musculação, o básico, cadeira extensora, flexora, leg press. Hoje o cara entra, faz um cabedal de aquecimento com mobilidade, com isso, com aquilo, trabalha glúteo médio, elevação pélvica, rotação de tronco, tudo isso para começar a treinar. Para você ver como a gente está ficando cada vez mais detalhista na coisa. Então, o profissional, eu acho que vai ter, dentro de uma equipe, né, um manager, um head coach, um Vagnão, que fala alto, fala grosso, fala brabo, parece mais até baiano do que paulista, certo? E vai ter embaixo de Wagner, mas embaixo de Wagner mais uns 3 ou 4 que vão fazer as coisas específicas. Um que vai dar o aquecimento fazendo coordenação, o cara é muito fera em coordenação, o outro especialista em treinamento intervalado, o outro bom pra caramba no ciclismo, conhece tudo de potência. Você tá me entendendo, cara? Eu acho que a gente tá caminhando para isso. Sim, entendi. Só que é muito difícil isso. Por quê? Porque é caro. Isso só acontece no futebol, nos clubes, no basquete. Aí você consegue ver uma comissão técnica com subespecializações. O nutricionista, a cozinheira, né? Aí tem um fisioterapeuta, tem um cara que trabalha com reabilitação, sabe, bicho? Vai ficando complicado, mas é o ideal. Entendi. Pô, tá ficando igual aqueles time da NFL, né? Que tem o técnico de ataque, o técnico de defesa, o técnico de meio campo, tem uns 50 técnicos, 400 pessoas na comissão técnica. mas é assim, né, Betão? Não, assim mas funciona, com a sua especialidade. Com a sua especialidade, né? É bem legal. Agora, como técnico de triatlon, realmente é muito difícil você dominar, né, as 3 modalidades, mais a técnica das transições, mais essa questão do treinamento resistido, enfim, para você ter esse acervo de conhecimento de tudo isso, é muito mais fácil você ir para a fisiologia, que aí você começa a compreender tudo isso de uma forma muito mais fácil do que realmente você se especializar em determinada modalidade ou em todas, porque se para uma modalidade já é difícil, imagina para o triatlon, né? Pois é, cara. É bem complicado. Uma vez, uma pessoa aqui em Salvador me falou: não existe técnico de triatlon aqui em Salvador. Cara, eu tomei aquilo como uma ofensa, literalmente. Eu me vendo como, e sou o primeiro técnico de triatlo de Salvador, de 88, 89, depois veio meu sócio, Bruno, também, logo em seguida, e depois foram surgindo tantos outros. Hoje a gente tem bons treinadores em Salvador. Mas quando a pessoa me falou isso, eu senti aquilo como uma facada no meu coração. Depois eu parei para pensar e usei a meu favor. Digo, por que ela está dizendo isso? Porque ela não conseguia enxergar a junção dos 3 esportes em um único lugar. Nem alguém que discutisse o que ela precisava de forma, né, anexa. E tinha uma questão muito importante também, que o triatlon era assim, né? Eu tenho um técnico de corrida, eu tenho um técnico de natação e eu tenho um técnico de ciclismo, né? Que muitas vezes... É que aí nessa época, Marcelão, não se entendia de controle de carga de treino, de interconexão de carga, né? Quer dizer, até hoje não existe isso, né? Quem fala isso é quem... É porque, assim, na verdade, se você olhar... As assessorias que trabalham basicamente com o triatlon, elas montam um treino daquele formato como a gente abriu o programa, alocando o treino, né? E não realmente controlando, entendendo o que está sendo feito. Ou seja, vai para que prova? Ironman? Alocando o treino. É porque, assim, vai para o Ironman. O que o cara tem que fazer? O cara tem que pedalar entre 160 e 200 quilômetros. Quanto o cara tem que correr? Vai correr entre 28, 25 e 32. Bom, faz isso, chega lá e faz. E com certeza o cara vai completar a prova nessa circunstância. Sem entender o que está fazendo e sem entender o que foi feito, mas é assim que funciona, né? Wagner, eu convivi aqui muito tempo. Eu sempre tive a montagem do treino do triatlon, mas a prescrição
do ciclismo e da corrida era minha, e o volume da natação também. Só que no momento que o cara chegava na piscina, o treinador fazia o que queria. Rapaz, era tanta loucura, bicho. O cara fazia volumes altíssimos. Você sabe que Salvador, a Bahia, tem uma cultura de grandes atletas de mar aberto, né? Há muitos anos a gente vem fazendo isso e demonstrou aí agora com a Lama Fábio Cuba, né? Fábio Cuba foi um bom nadador de águas abertas, não? Pois é, mas eu vou um pouco mais ainda, Ana Marcela e outros caras. Ah, sim, daí é verdade. Sim. Pois é, cara. Então, a cultura do volume da natação aqui em Salvador é uma coisa doentia. Aí os caras queriam botar 8 mil, 10 mil todo dia para um triatleta. O triatleta. Aí, meu irmão. O cara pedalou 70 de manhã. Você quer meter 8 mil para ele de noite, de fim de tarde? Não tem sentido. E todo dia. Aqui em São Paulo funciona assim também. Aqui em São Paulo funciona assim. Se você, mas o que é feito, né? Se a gente imaginar, mas eu não culpo os técnicos. Uma vez eu fiz um post que até sou mal e eu tive uma represália aí, que foi, eu falei sobre que técnico de natação é técnico de natação e técnico de triatlo é técnico de triatlo, né? Por uma questão de entendimento. Se você pegar uma série, né, qualquer academia que você vai aqui em São Paulo, se você falar, poxa, tem um grupo de triatletas nadando, os caras estão nadando e muitas vezes fazendo treino de natação. E não é que eles não estão melhorando e não vão completar nas provas. Sim, eles vão, eles estão melhorando e muitas vezes o técnico também é bom que está ali na borda. O que muitas vezes o técnico não entende é que aquela série que ele dava para os atletas de natação, descansando 10 segundos, 12, 15, muitas vezes está totalmente errado em termos de qual é o sistema que foi atacado e o tempo de recuperação minimamente para esse cara reproduzir novamente esse estímulo. Então, assim, e não adianta você discutir com esses caras que eles não entendem, eles acham que como foi feito com eles lá atrás, nós temos que realmente, olha, foi feito comigo e deu certo, eu vou reproduzir isso e vai dar certo. Bom, é um erro bizarro isso, mas não tem nem como discutir isso, entendeu, Marcelo? Por falta de conhecimento. Então, discutir com ignorante é uma falácia, né? O pior do que ser ignorante é não ser capaz de ouvir, né? Eu acho que uma das coisas fundamentais é a humildade, é a sua capacidade de baixar a guarda para poder ouvir o que o outro está falando e aceitar um pouco, sabe, as suas limitações. Mas não, o cara quer defender aquilo ali, meu irmão, até o último dia da vida dele e pronto. E foi aquela coisa do fazer pela experiência, né? Porque a verdade absoluta, Marcelão, a verdade absoluta. Pois é, cara, bem complicado isso aí, bem complicado. Pô, a gente podia fazer aqui já aproveitar o tempo de atleta e também as histórias do Marcelo, a experiência dele, entrar no momento roda presa aqui, para ele contar alguma situação já deu tempo, eu nem vi. Que ele passou aí. Eu entro nessa conversa, não percebo. Já deu quanto de programa aí, Betão? Você que tá controlando. Não tô controlando aqui. Já estamos quase 1 hora já. Nossa, vamos pro Roda Presa então. Vamos lá, quem explica o Roda Presa pra eles? Pô, eu não entendi a Roda Presa, o nome é claro. Eu me lembrei de uma coisa aqui, eu vou ter uma Roda Presa que eu aqui, e aí eu não sei se o Wagner já viveu também, certo? Em 93, nós tínhamos um campeonato baiano aqui muito bacana, eram 10 etapas, imagina, um campeonato com 10 etapas no ano, certo? Era prova pra caramba, misturado triatlon com duatlon terrestre, na época tinha o duatlon, que era nadar e pedalar, chegava como uma prova de ciclismo, sprintando, tinha de tudo, aquatlon, triatlon, era bem bacana. Bom, e eu treinava uma equipe grande, na época era muita gente treinando, o triatlon raiz mesmo aí, de 89, 90. E eu treinava um grande atleta chamado Ricardo Trioski, que era um dos melhores aqui de Salvador, certo? E foi o meu primeiro atleta. É aquele cara que eu falei que ganhou pela primeira vez uma competição que eu ganhei como treinador. Ele chegou pedalava média de 42, 43 em Olímpico, ali no bolo com o Campeonato Brasileiro, com os caras aí que você acabou de falar, o Butenas, lá na frente um pouco o Leandro com o Manzão, mas estava ali entre os 10, 15, brigando bem, né? No meio desse campeonato, um dos atletas, chamado José Mendes Cerqueira, que era um cara que treinava bem, mas não tinha treinador, ele treinava, mas não tinha treinador, me procurou. E aí pronto, cara, eu comecei a ter 2 caras que eram concorrentes, querendo estar na mesma equipe.
isso para mim foi uma situação muito complexa para eu resolver. Aceito um atleta com esse talento e boto o Ricardo num ciúme, numa agonia, vendo o Zé Mendes do lado na mesma equipe. Isso me deu muito trabalho para eu resolver. Já viveu isso, Vagnão? Marcelão, eu vou te contar uma coisa. Hoje em dia, nós temos basicamente quase todas as mulheres que são fortes no triatlon nacional, nós treinamos. Evidente que não todas, tem uma série de mulheres no Nordeste, Rio de Janeiro, enfim, em outros estados. Eu já tive a situação de ter 4, 5 atletas competitivas para largar no Ironman, para classificar, sendo que a gente sabe que para o Ironman a gente só tem uma vaga. Você imagina a situação que você se encontra conhecendo todas elas? Todas da mesma categoria. Todas da mesma categoria. Nesse caso, eram todas da mesma categoria. E muitas delas querem brigar pro geral, enfim, uma série de... Então, olha, é realmente uma situação bem difícil mesmo. Como é que administra essas vaidades? Primeiro, vaidade, né, cara? Como é que o cara deixa de ser o top da equipe e agora divide com outro lugar, né? Segundo, como é que ele divide você com o outro, né? O treinador, que antes dava atenção em mais escala e agora tem que dividir com outro. Rapaz, foi bem complicado. Foi minha roda presa. E a informação, né, Marcelão? A informação também que você recebe dos atletas, muitas vezes, que você tem que guardar para você e não utilizar contra o outro. Ou nem, sabe assim, nem a favor. É realmente uma situação difícil. Mas eu aprendi durante o tempo um pouco, Marcelão, até por uma questão das atletas que temos na mão, enfim, uma série de coisas, a lidar com isso, sabe? Porque começou a ser de uma forma constante. Então você aprende a lidar, aprende a isolar bem. É difícil, mas você acaba isolando bem. Como é que você diz uma tática para um atleta que vai... Conhecendo as outras, exato. Né? Por exemplo, o Zé era um cara que nadava muito bem, mas o pedal dele não era tão bom quanto o de Ricardo. Ricardo já tinha que forçar muito, sair bem para poder encostar na bike. E aí depois o Zé corria um pouco melhor que o Ricardo. Cara, era uma confusão. É muito legal isso, mas é muito legal, é muito legal. Eu vivo isso direto aqui, é muito legal. Eu adoro isso, eu adoro. Marcelo, vamos agora... A gente queria ir para um quadro final que a gente tem, que a gente gosta muito, que o Betão que criou, que chama-se Ídolos do Tri. E você, como está há muito tempo na estrada já no triatlon, em vários esportes, com certeza você tem alguns ídolos do triatlon que foram inspirações, ou grandes técnicos, grandes atletas nacionais e internacionais. A gente faz esse quadro muito, a ideia do Beto foi para trazer para as pessoas que principalmente são novos praticantes, a história, né, de pessoas que marcaram época, que abriram estrada, caminho aí no nosso esporte, porque tem muita gente que está começando que não conhece, né? A gente falou agora, por exemplo, do Butenas, né? Você falou, da minha época. A molecada que está começando agora não sabe quem foi Butenas, né? Não sabe quem foi Manzan, não sabe quem foram várias pessoas, não sabe quem foi Marcelo Afonso, por exemplo. Então, queria que você falasse aí quem é o teu um ídolo do tri que você tem aí com carinho, que te inspirou e ainda te inspira. Cara, meu primeiro contato com o triatlon foi numa revista chamada Viva, a Revista da Corrida. Era uma revista de 85, que depois saiu de linha, não continuou. Era tipo uma Boa Forma na época, que depois também perdeu força. Mas ela tinha ou então a outra da corrida também boa, que tem aqui a O2, tantas revistas que tem aí. Mas na época Viva era muito forte. E ela trazia a história do triatlo. Quando eu assisti aquilo pela primeira vez, bicho, aquilo me bateu como uma... Cara, eu digo, é isso que eu quero para mim profissionalmente, é isso que, pô, era para mim um super-homem, sabe? Era o foda da galáxia. Eu queria isso aí, sabe? E trazendo essa vivência do triatlo, essa experiência do triatlo nos anos 80, final dos 80, o cara era o Mark Allen, meu irmão. Não tinha outro. Era aquela briga Mark Allen e David Scott ali me deixava encantado. Eu tenho até hoje, não consigo jogar fora, cara, umas fitas VHS. É um clássico aquilo, né? Eu sei que nem consigo ver triatlo. Daqui eu fico maluco quando vejo aquilo ali. O Mark Allen a nível internacional, para mim, era o meu grande ídolo. E nacional, o Leandro Macedo foi foda, bicho. Aí não tem
como eu não dizer que foi o cara que eu olhava e dizia, pô, eu quero ter um atleta nesse nível, eu não queria ser ele, não, eu queria treinar ele. O Leandro aparece aqui, assim, de 10 pessoas que falam, 8 falam do Leandro. Não tem como. O Leandro é. No livro, eu vou dar um spoiler aqui, nós vamos escrever um livro. Pérolas do Café com Tri. Vai ter que sair muito isso. Em breve sai um livrinho aí sobre periodização no Endurance e eu vou falar dele, claro que sim. E eu quero esse livro, hein? Lógico, de presente. E Leandro, eu não posso deixar de falar do técnico dele na época, que era o Bob, que era o Roberto Landwehr, que era um cara que muita gente achava ele meio assim, estressado, nervoso e tal, mas eu conheci o Bob, ele era um cara que trabalhava na Universidade de Brasília, mora nos Estados Unidos hoje, um cara de extrema competência, seriedade, e foi o cara que ajudou o Leandro muito a chegar onde ele chegou, entendeu? Era praticamente um Wagner dos anos 80, vamos falar assim. Exatamente. É isso aí. Pronto. Então, cara, pô, eu vi aquilo, Eu ainda concordo. O Wagner dos anos 80 com uns 30 quilos a menos, assim, um pouquinho mais de cabelo. O Bob também era gordinho, E não era atleta ele. O Bob eu acho que nunca foi atleta de triatlo, entendeu? E o Roberto Landwehr. Mas um cara muito sério, muito competente, e está trabalhando nos Estados Unidos ainda no alto nível, numa universidade, alguma coisa assim. E foram esses meus espelhos, assim, cara. Foram os caras que eu olhava e dizia, bom, eu quero ser, e eu consegui, cara, chegar num nível bom, satisfatório, e que me dá hoje, olhando para trás, muita satisfação de dizer, fiz. Eu fui, além do primeiro treinador de triatlo em Salvador, eu consegui permanecer 4 anos como diretor técnico, depois mais 4 anos como vice-presidente da Federação de Baiana de Triatlo e depois mais 8 como presidente. Então eu doei a minha vida ao triatlo para a federação 16 anos, coisa que eu não vou repetir, obviamente, porque não cabe mais, nem quero, entendeu? Mas isso também me ajudou bastante a conhecer o lado de trás da cortina, sabe? Como organizador de evento, me deu um background bacana, porque hoje eu sou também organizador de eventos de corrida e de outros esportes. Isso me ajuda bastante também. Sensacional, Marcelo. Queria agradecer aí a sua participação. Acho que a gente ainda tem assunto para falar. Podemos marcar aí um remix. Um number 2. Marcelo Remix. Maravilha. Eu topo, qualquer dia, qualquer hora. Marcelão, muitíssimo obrigado. Eu acho que foi incrível, é sempre muito bom falar com você. Porra, eu te adoro, cara, você sabe disso. E aí agora, que precisar da gente aqui, você sabe, estamos sempre aqui e com certeza vamos repetir aí. E aí eu queria pedir para vocês, galera, sigam-nos no Instagram, @Café com Tri, e nas plataformas de podcast, streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Galera, muitíssimo obrigado, vamos ficando por aqui. Valeu! Valeu, pessoal, até mais. Um abraço, Wagner, Érica, Sérgio, todo mundo. Grande abraço. Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.